ouvinte deste podcast enviou essa pergunta. Querido Pastor John, primeiro quero agradecer pelo podcast e por sua obediência e amor pelo Senhor. Uma das maiores dificuldades que tenho é comunicar a diferença entre a lei do Velho Testamento e o cumprimento da lei depois de Cristo. Tenho muitos amigos ateus que me pressionam aqui, principalmente quando o assunto é homossexualidade. Por que nós cristãos não acreditamos que pecadores devem ser mortos por seu pecado, se essa é a descrição exata em nossas Bíblias, em Levítico capítulo 20, versículo 13? Como você responde a essa objeção? Isto é imenso e absolutamente crucial. E nós precisamos de uma resposta para isso. Chega a ser uma resposta comum para alguém que tem conhecimento limitado ou apenas leu somente estes versículos da Bíblia. Não é difícil responder esse problema. Precisa-se apenas de um pouco de disposição da parte da pessoa para escutar por alguns minutos, enquanto nós descrevemos a natureza da Bíblia cristã. Então, você precisa perguntar por alguns minutos. Nem tudo que Deus projetou para Israel no Antigo Testamento é o mesmo que Ele projetou para nós hoje. Vou tentar explicar melhor usando uma analogia. Eu acho que, logo de início, vai ser útil. Talvez você possa dizer para a pessoa que te perguntou: digamos que um livro é escrito para o exército. O primeiro capítulo trata de como soldados devem se relacionar durante o treinamento básico ainda nos Estados Unidos. O capítulo 2 trata de como devem se relacionar entre eles e os inimigos quando os inimigos forem capturados no campo de batalha. O capítulo 3 trata de como os soldados devem se relacionar entre eles e seus captores, caso alguns sejam capturados e presos. E o capítulo 4 trata de como eles devem se relacionar entre si e o inimigo, caso estejam infiltrados atrás das linhas inimigas, no território inimigo. Alguém acusaria um soldado de desobediência se, quando for capturado como prisioneiro de guerra, se comportar como diz o capítulo 3, quando estiver entre seus inimigos, capturado e preso? Ninguém faria isso. Esta é a intenção pela qual o livro foi escrito. Agora, este é o tipo de livro que a Bíblia é. Foi escrita sob a inspiração de Deus durante um período de 1500 anos, mais ou menos, através de vários períodos históricos onde Deus lidou com seu povo de maneiras diferentes. Então, precisamos considerar que nem tudo que a Bíblia projetou para o povo de Deus, Israel, é o mesmo em situações históricas diferentes. Considerando quando Israel estava sob o domínio de juízes, ou quando estava sob o domínio de seus reis, ou que Deus projetou para os cristãos sob os apóstolos no Novo Testamento. Levar os adúlteros à morte, levar os homossexuais à morte, levar os filhos que amaldiçoam seus pais à morte, todas essas penalidades pertenciam a uma temporada específica na história de como Deus lidava com a aliança feita com seu povo. Esta forma de lidar mudou dramaticamente com a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, ao mundo. Essa é a natureza básica da Bíblia e a história da redenção que precisamos passar para os nossos críticos. Então, se estiverem dispostos a examinar a Bíblia conosco por mais alguns minutos, podemos indicar a eles lugares na Bíblia onde isso fica claro. Talvez fosse útil se eu desse apenas alguns versículos. Isso seria um guia para quais textos bíblicos você poderia usar se um dia se sentasse com seu amigo ateu para conversar. Aquele seu amigo ateu que uma vez disse para você que, segundo ele, não achava que cristãos são inconsistentes porque não estão condenando os pecados sexuais à morte, porque diz em Levítico que é isso que deveria ser feito. Vou compartilhar alguns com você agora. Nós vemos o primeiro ponteiro de como as coisas mudaram dramaticamente em Mateus 5,17, onde Jesus disse: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas.
Não vim para revogar, vim para cumprir. O Antigo Testamento acha sua conclusão e realização em Jesus. E isso é uma verdade básica que uma pessoa precisa entender. Tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus como o Filho de Deus encarnado, morrendo e ressuscitando para salvar seu povo. Por esse motivo, em sua pessoa, em seu ministério, todo o Antigo Testamento chega ao seu clímax e é dramaticamente alterado. Segundo, a Bíblia soletra muitas das especificidades, particularidades dessa alteração dramática. Por exemplo, o livro de Hebreus é provavelmente o lugar clássico para mostrar como a aliança antiga tornou-se obsoleta com a chegada da nova aliança. Ouça o que Hebreus 8,13 diz. Vou ler para você. Quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8,13. Por exemplo, a morte de Jesus foi o sacrifício de uma vez por todas, sacrifício final por pecados, para que todo o sistema de sacrifício de animais do Antigo Testamento chegasse ao fim. Já em Hebreus 7,27 e Hebreus 9,12, lemos que Jesus é o último Cordeiro de Deus. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento acabou. Não é mais aplicável. Outro exemplo de Hebreus é que Jesus mesmo se oferece como sacrifício. Assim, Jesus é o último sacerdote. Você não precisa mais de sacerdotes. O sacerdócio do Antigo Testamento é removido por inteiro. Acabou. Agora nós temos um novo, final e eterno sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Um terceiro exemplo é que Jesus se via como o novo templo. João 2,19 diz, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus quis dizer, eu irei ressuscitar dos mortos em 3 dias. Então, quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, o lugar de adoração dos cristãos não foi destruído, pois não temos um lugar de adoração que é limitado geograficamente. Nós temos Jesus Cristo. E em qualquer lugar que Jesus Cristo esteja, podemos adorar. Então, todas estas são as especificidades de como a antiga aliança estava se tornando obsoleta. E as mudanças dramáticas chegaram. E centenas de comandos no Antigo Testamento não se aplicam mais aos cristãos. Porque essa nova fase da história de redenção chegou. O terceiro indicador dessa dramática alteração entre Antigo e Novo Testamento é que a vida cristã é colocada em uma base completamente nova da lei. Romanos 7,6 diz, eu vou ler para você. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O quarto indicador é o que Jesus disse sobre o povo de Israel em Mateus 21:43. Ouça com atenção o que vou ler agora. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, está falando sobre Israel étnico e político, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Isto é a igreja cristã. O que isto marca é a mudança dramática do velho teocrático, etnicamente orientado grupo de pessoas, nomeadamente Israel, para um novo tipo de povo, que não são uma entidade política. O Antigo Testamento encontra seu cumprimento em Jesus. Essa é a verdade básica que uma pessoa precisa entender. Eles não são uma entidade étnica governada por um líder político ou governamental. Mas eles são um povo espalhado como se estivessem exilados do céu, sua pátria, aqui na terra, misturando-se entre todos os grupos étnicos do mundo com o rei que está no céu e não na terra. Precisamos lembrar do que Jesus disse a Pilatos. Você encontra em João 18:36. Vou ler para você. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então a igreja não funciona mais como Israel, como uma nação ou uma agência política governamental.
Assim não coage suas crenças com a espada. Um quinto indicativo é o modo no qual todos os cristãos estão livres da velha teocrática orientação étnica que precisava de todo tipo de distinções culturais que os judeus tinham, para que pudessem ser separados de outras nações. Por exemplo, em Marcos 7,19, Jesus declara todo alimento limpo. Então, todo o sistema de leis dietéticas do Antigo Testamento foram removidas, pois nós não precisamos nos distinguir de todas as nações do mundo. Nós somos parte das nações do mundo. Comemos o que nos for oferecido, pois estamos em uma missão evangelística para ganhar pessoas de todos os lugares do mundo aos quais fazemos parte. Outro exemplo é a circuncisão. A circuncisão foi a marca definidora de Israel entre as nações. Em Gálatas 5:6, somos informados que isso não se aplica mais a cristãos. Não é mais um requerimento para cristãos. E um sexto ponto dessa alteração dramática entre Antigo e Novo Testamento é Mateus 5, 38 e 39, que diz o seguinte, vou ler para você. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Outro exemplo de mudança de expectativas morais é quando Jesus fala do divórcio. Em Mateus 19, 7 e 8, eles perguntaram a Jesus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Em outras palavras, apesar de Moisés ter feito essa provisão, eu não a faço mais. Então, podemos notar a mudança vindo para o mundo com Jesus no formato de expectativas morais sobre o povo de Deus. Agora, finalmente, direto ao ponto da pergunta sobre pecados homossexuais sendo executados no Antigo Testamento. O Novo Testamento, quando apresentado este pecado como uma ofensa executável, lida com ela de outra forma. Nosso objetivo geral ao lidar com nossos críticos que não conhecem a Bíblia é direcioná-los a Jesus, que é o objetivo de todas as coisas na Bíblia. Por exemplo, em 1 Coríntios 5, a igreja primitiva foi confrontada com um homem que evidentemente estava tendo relações com a sua madrasta. Pode ter sido com sua sogra ou foi intrafamiliar. Um pecado sexual horrendo que todas as nações ao redor da igreja achavam que fosse maligno. E foi assim. 1 Coríntios 5:1 diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Quando Paulo lidou com isso, o que foi uma ofensa tão escandalosa no Antigo Testamento que teria sido resolvida através do apedrejamento, morte e execução, Paulo, claro que não receitou apedrejamento ou execução, ele receitou disciplina àquela igreja. Isto é um exemplo claro de quão dramáticas foram as mudanças entre o capítulo 1 do livro escrito para o exército e o capítulo 4 do livro. Você lembra? A analogia agora há pouco? Então, nosso principal objetivo ao lidar com críticos, com amigos que não conhecem a Bíblia e ainda não conhecem a Jesus, é direcioná-los a Jesus. E explicar que Jesus é o objetivo de todas as coisas na Bíblia. E tentar ajudar nossos amigos a ver que Deus tem se movido pela história de formas diferentes em tempos diferentes, para nos levar a um relacionamento com Jesus Cristo, para a salvação de nossas almas.